aproveite, né? Agarre essa oportunidade. Mesmo que Cronos, né, ele tenha se consolidado como representante do tempo, né, medido em relógio, em todos os aparatos que nós temos, porque o tempo é uma construção histórica. Nós que construímos, né? Construímos a representação dele e construímos os instrumentos, né, para medi-lo, né, para dar a intensidade, a duração desse tempo. Esse fenômeno, né, ele nos chega hoje marcado pela heterogeneidade, porque os eventos da vida seguem ritmos diferentes e construções cronotópicas singulares. Pensar o tempo, né, nessa perspectiva, né, não é reduzir espaço a simples entorno ou contexto. Tá? Se você acha que está discutindo cronotopo e é só contexto, você pensar que está aqui, né, no Instituto Ágora, né, hoje é 20 de setembro, né, que vai acontecer uma palestra. Isso é um simples contexto, né, é uma data num calendário. Agora, o que nos une aqui, né, os embates, as falas, as relações, os encontros, né, essa afetividade, isso aqui torna isso aqui um cronotopo e não apenas um lugar, né? Vira espaço carregado de subjetividade. E Bakhtin, como era um apaixonado pela literatura, né, ele dizia que quem mais viu o tempo no espaço era Flaubert, né, porque a vila, né, o tempo, né, que passava, né, naquelas vilas ou naquelas aldeias, né, era a própria representação do tempo. Quem é de cidade pequena tem muita clareza disso. Né, mais ou menos, ou o boi que passa, né, o carro de boi, né, esse tempo, né, que tem uma outra duração e que se apresenta no próprio espaço. Né? O espaço constrói o tempo e o tempo, né, constrói esse espaço. Né? E isso a literatura dá representações as mais belas, né? Porque é algo que nos assombra desde que estamos no mundo, assim como o que é o ser. Né? São as grandes questões para as quais não temos resposta. E aí, para pensar, né, o cronotopo da estrada, esse tempo, espaço, né, pensar que a mobilidade nos é constitutiva. Nós temos uma necessidade de nos mover. Uma necessidade que faz parte do humano e da nossa história. Estão aí as diásporas, as migrações, os êxodos, né? As peregrinações, as romarias aqui no Nordeste, né? Que deixam ver que eu preciso ir, eu preciso da viagem, não é, para me conhecer o outro e muitas vezes se encontrar. Daí a estrada de Santiago para mostrar que você precisa desse caminho, não é, para se encontrar com a divindade. Essa história humana, né, marcada pela andança, pela viagem, pela peregrinácio, o herói, né, principalmente nas representações as mais diversas, ele sai para a missão, mas ele tem movimentos, né, dessa peregrinação de ter seu ascenso, de subir e também descer. Muitas vezes descer ao inferno. Né, ao inferno na sua representação cristã ou não, né, ou Hades, ou ao inferno de si mesmo. Né? E a gente sempre pensa no Ulisses, né, mas eu vou mais atrás, né, no nosso velhinho Gilgamesh. Né? É um dos primeiros textos épicos, escrito 5 mil anos antes de Cristo, e Gilga já saiu, né, à procura da flor da imortalidade, porque ele era só um terço divino e ele queria o resto. Né? E quando se sai para essas viagens, geralmente a representação na literatura, você tem um companheiro. Isso é uma matriz cultural. Né? Nós temos em todas as histórias de princesas, elas sejam reconfiguradas ou não, mas você tem o herói e você tem o ajudante. E muitas vezes na história o ajudante ele é mais interessante, né, do que esse grande herói. Né? E Gilgamesh ele sai com Enkidu, que é o irmão dele, né, nessa procura pela flor da imortalidade.
E quadrinhos, como é tudo de bom na esfera, né, botaram Gilgamesh na ficção. Né? E você tem um Gilga já numa ficção científica, né? Já? Com outras questões, né? para dar conta, né? E outra configuração. E o filme de estrada, na verdade, isso é uma leitura, é um uso oportunista. Né? Não vou fazer uma grande análise de viajo porque preciso e volto porque te amo. Mas é só uma perspectiva mais oportunista para que a gente lide com essa concepção, que eu acho que a gente precisa sistematizar conhecimento sobre algumas concepções complicadas de Bakhtin, porque às vezes a gente vai deixando, não é, de lado e vamos, né, dando conta de algumas outras, de linguagem, de gêneros. E para pensar gênero, é preciso pensar o cronotopo. Cada um deles tem um tempo e um espaço onde se realiza. Uma notícia tem um tempo e um espaço específico, né? Mas você tem a grande temporalidade onde ficam os clássicos da ciência, né, da literatura, né, de qualquer manifestação. Né? O Saussure, por exemplo, já caiu no grande tempo, Freud, Bakhtin, apesar dos embates, né, mas já está no grande tempo. Você falar em gêneros numa perspectiva não da literatura, você tem que pensar nele, né, queira ou não. Bom, quais são as principais características, né, desse gênero? A estrada, o veículo em uma jornada. Vocês pensarem em Miss Sunshine, né? Você pensar em alguns filmes iranianos, tudo se dá naquele veículo, naquele carro. Os homens se revelam, os sujeitos se revelam, né? Você tem as subjetividades em embate, né? É preciso desse veículo, ou senão é esse sujeito na própria estrada, né? Ou no cavalo, ou a pé. Né? E essa é uma matriz, para quem gosta de filmes orientais, né, de Kung Fu, de Karatê, né, que é a vendetta, né, a vingança, o sujeito que sai numa viagem para se vingar. Né? Essa é uma matriz que vem do Oriente. Né? É uma matriz extremamente violenta, né, daquele herói que ele sai para vingar-se da família, né, de algo que aconteceu e que ele precisa sair em busca, à procura, para resolver suas questões. Essa é um dos temas, né, a vendetta, a vingança, a missão espiritual, né, muitas vezes. Eu trabalhei na minha dissertação de mestrado com o mitos da procura do Riobaldo e da demanda do Santo Graal, né, com configurações as mais diversas, mas heróis que saem, né, e que vão para, quer seja o sertão, quer seja para os diferentes lugares da demanda do Santo Graal, para se encontrar. Ou encontrar consigo mesmo, ou encontrar com o Graal, que representa a própria divindade. Nós temos temas como colonização, descoberta de si, conquistas de territórios. Essa produção ela tem uma realização praticamente em todas as culturas. Né? Essa procura, essa viagem, né, a jornada, ela está praticamente em todas as culturas, quer seja oriental, americana, árabe, indiana e brasileira. Nós precisamos estudar, né, os enunciados estéticos da esfera cinematográfica, os filmes nacionais. Por exemplo, Viajo porque preciso, volto porque te amo, é um filme premiado. Né? Esse é um road movie, ele tem uma estrutura muito interessante para quem é bakhtiniano, porque ele se constrói esteticamente muito estranho, são sobras de um documentário. Né? O narrador, ele não aparece, é somente uma voz. Alguns dizem que não há corpo, porque há uma voz. O carro, ele não se apresenta, vamos dizer, em sua totalidade. Você só tem uma cabine de um caminhão, né, que você vê o mundo, você vê o que está acontecendo. Segundo o diretor Marcelo Gomes, é uma ficção, mas parece um documentário. Um ensaio no qual empregamos a mesma tecnologia usada por qualquer pessoa,
como a dos blogs atuais, com fotos, gravações, imagens eletrônicas. Quisemos pesquisar formas novas de linguagem. Que o cinema é algo novo ainda e que está mudando. Isso aqui é o próprio processo da hibridização, né? Um gênero dialogando com o outro, alimentando o outro, né? E esse processo fílmico, né, se dá todo nessa questão. Qual é o enredo do filme? Já vou terminar. É um homem desiludido, né, abandonado pela esposa, procura sentido para a vida. É um geólogo que vai para o sertão para ver se há viabilidade de construção de alguma coisa. Um diálogo com a transposição do Rio São Francisco, né? E o interessante é que essa viagem, né, propicia o encontro do herói consigo mesmo. Ao final do filme, ele já não é mais o geólogo, é o homem, né? Todo o ressentimento, toda a dor, todo o abandono, todo o processo, né, que a viagem permitiu para que ele se visse, né, mas os encontros que ele teve, porque pensar a estrada é pensar encontro e desencontros. Encontro de personagens, encontro de lugares, encontros de problemas, de conflitos. E tudo isso é o motor, não é, que vai, de alguma forma, construir ou dar resposta para esse sujeito que está em busca. Né? Alguém que sai para a estrada está em busca. É o próprio tema da viagem. E aí eu finalizo com... Já falei sobre isso. E aí minhas referências. A minha discussão aqui era basicamente só para retomar essa concepção. E eu acho que saudade de voltar à minha tese, né? Voltar à literatura, né? Porque eu não consigo pensar Bakhtin somente como um linguista, né? Ele se diz ao fim da vida que é um filósofo da linguagem, né? A escolha dele, claro que foi pela literatura, isso é uma opção, e com ele nós vamos, né? Eu acho que Cronotopo, ele não é contexto, né? É preciso pensar o Cronotopo numa outra configuração. E o que eu defendo é que os enunciados estéticos fílmicos, né, podem alargar, podem ampliar nessa concepção que muitas vezes fica enrijecida e as pessoas confundem muito com uma data no calendário ou um lugar no mundo. Obrigada.